Times históricos, a NBA tem muitos. Jogadores lendários, fica até difícil da gente contar. Mas quantos times e quantos jogadores podemos dizer que mudaram o basquete para sempre? Hoje a gente conta a história do Golden State Warriors aqui no Times da NBA. O Golden State Warriors é um time da cidade de São Francisco, no estado da Califórnia. A franquia nasceu na Filadélfia em 1946. O time ficou por lá até a mudança em 62, quando adotou o nome de San Francisco Warriors. O nome Golden State, o Estado Dourado, referência à Califórnia, só foi adotado a partir de 71. O Philadelphia Warriors era um dos times originais da BAA, a liga que depois seria incorporada à NBA. Ao contrário da maioria das franquias, os Warriors já nasceram protagonistas. Foram campeões da primeira temporada da BAA e vice-campeões no ano seguinte, sempre liderados pelo ala pivô Joe Fultz. Os Warriors chegaram à NBA em 1949 e jogaram 13 temporadas ainda com sede na Filadélfia. Tempo suficiente para conquistar o título da NBA em 56. O time liderado por Paul Arizin e Neil Johnston derrotou na final o Fort Wayne Pistons, time que daria origem ao Detroit Pistons. Depois disso, os Warriors só voltariam às finais da NBA já sediados em São Francisco, muito por causa de uma escolha de draft feita ainda na Filadélfia. Em 1959, o Philadelphia Warriors escolheu Will Chamberlain, 4 vezes MVP da NBA, bicampeão, 13 vezes All-Star. Will Chamberlain mudou o jeito de se jogar basquete na NBA. Um pivô dominante, tanto na parte técnica quanto na parte física. Foi líder de rebotes em 11 temporadas e foi cestinha 7 vezes. É dele, inclusive, o recorde de pontos em um único jogo da liga. Foram 100 pontos com a camisa do Philadelphia Warriors numa partida contra o New York Knicks em 1962. Pouco depois daquele jogo, os Warriors se mudaram para São Francisco. Em 64, Chamberlain e Nate Thurmond, draftado um ano antes, lideraram o San Francisco Warriors rumo à primeira final de NBA da franquia desde a mudança de cidade. Eles acabaram derrotados pelo Boston Celtics de Bill Russell. Em 65, os Warriors decidiram trocar Chamberlain, que voltou à Filadélfia para jogar pelos 76ers. Sem ele, os Warriors fizeram uma péssima temporada e, portanto, tiveram uma boa posição no draft. O nome escolhido foi Rick Barry, uma lenda dos Warriors, com camisa aposentada e tudo. Ele foi 8 vezes convocado para o All-Star, já foi cestinha da liga e líder em roubos de bola. O cara fazia de tudo. Mas acho que dá pra dizer que Rick Barry ficou mais conhecido mesmo pela maneira como ele cobrava os lances livres. Assim mesmo, ó, de baixo pra cima, o famoso lavadeira. E era muito eficiente, tá? Durante sua passagem pela NBA, ele teve 90% de aproveitamento nos lances livres. Com Rick Barry e Nate Thurmond, lá estava o San Francisco de novo nas finais em 67. E o adversário era o Philadelphia 76ers, time que substituiu os Warriors na Filadélfia e o time do Will Chamberlain. Já ouviu falar em lei do ex? Então, o título ficou com os 76ers. Em 71, os Warriors adotaram Golden State como nome e passaram a mandar seus jogos em Oakland, cidade vizinha a São Francisco. Dá pra dizer que a mudança deu sorte. Já sem Nate Thurmond, mas com Rick Barry e Jamal Wilkes, o Golden State Warriors foi a grande surpresa dos playoffs de 75 e chegou às finais como azarão. O adversário era o Washington Bullets, de Elvin Hayes e Wes Unseld. Mas os Warriors varreram os Bullets. Rick Barry foi o MVP das finais. The Golden State Warriors have just won the NBA championship. O título tão aguardado acabou sendo o fim de uma era.
A base daquele time se desfez e os Warriors entraram em uma forte crise técnica a partir de 78. Em 35 temporadas, o time só foi aos playoffs 6 vezes. O dia que começou a mudar essa história foi dia 25 de junho de 2009. With the 7th pick in the 2009 NBA Draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. Ouviu aí, né? 7ª escolha. Foi como o Golden State Warriors conseguiu o maior arremessador de 3 pontos de todos os tempos. Here's Curry for the record. It's good! There it is! Stephen Curry! The all-time three-point king in the NBA! O recorde era do Ray Allen, mas ele quebrou em 2021. Não é exagero dizer que o Stephen Curry foi o protagonista de uma grande revolução do basquete mundial. Hoje é comum ver todo mundo arremessando toda hora da linha dos 3 pontos, até de bem longe da linha dos 3 pontos. Mas antes do Curry, isso era raridade. Curry way downtown. Bang! Steph Curry from just inside half court. We got a lot more threes, a lot more wins, a lot more stuff to go. Mas a história do Stephen Curry na NBA não foi comum. Ele demorou para se destacar, porque ele foi draftado em 2009, mas só foi aparecer lá em 2013, quando estabeleceu o que era, naquele momento, o recorde de bolas de 3 pontos em uma única temporada, 272. O atual é da temporada 2015-2016, com 402 arremessos certos. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! É o brinquedinho assassino, né? Para ajudá-lo, os Warriors montaram a base de um dos times mais emblemáticos da história da NBA, toda pelo draft. Em 2011 chegou Klay Thompson, no ano seguinte Draymond Green, mas foi só em 2014 que chegou o homem responsável por juntar todas as peças, Steve Kerr. O treinador apostou todas as suas fichas no small ball, um jogo rápido baseado nas transições e nas bolas de 3, abrindo mão de jogadores mais altos em favor dos baixinhos mais técnicos. Ah tá, mas é baixinho para os padrões da NBA. Mas o Kerr tinha lá os seus motivos, né? Quando jogador, ele mesmo era um especialista nas bolas de 3. Foi 5 vezes campeão da NBA por San Antonio Spurs e Chicago Bulls, onde jogou ao lado de Michael Jordan. Foi dele, inclusive, a bola que praticamente decidiu o título da NBA de 97. E ele tem a própria versão dessa história. Se liga só. Phil told Michael, he said, Michael, I want you to take the last shot. And Michael said, you know, Phil, I don't feel real comfortable in these situations. So maybe we ought to go in another direction. Why don't we go to Steve? So I thought to myself, well, I guess I got to bail Michael out again. The shot went in, and that's my story, and I'm sticking to it. Mas voltando ao Golden State Warriors, com Curry, Thompson e Green, o Golden State Warriors se tornou uma força da natureza na temporada 14 e 15, quando Klay Thompson chegou a marcar 37 pontos em um único quarto numa partida contra o Sacramento Kings. Foram 67 vitórias no ano em que Stephen Curry foi eleito o MVP pela primeira vez. Nos playoffs, os Warriors varreram o New Orleans Pelicans. Depois, passaram por Memphis Grizzlies e Houston Rockets para chegar às finais da NBA. Com uma performance defensiva histórica de André Iguodala, que teve a missão de marcar LeBron durante toda a série, o Golden State Warriors venceu o Cleveland Cavaliers em 6 jogos e ficou com o título da NBA. O Iguodala, inclusive, levou o troféu de MVP das finais. E teve início uma nova era. Se você procurar dinastia no dicionário, vai encontrar uma foto desse time aí em algum lugar. Curry somehow comes out of the pack with the ball, dribbles down the lane, past Iguodala, two-hand slam, beautiful feed by Curry. Acredite se quiser, mas o Golden State Warriors melhorou e logo depois do título quebrou o recorde histórico de vitórias em uma só temporada.
foram 73, uma a mais que o Chicago Bulls de 1995-96, que tinha Michael Jordan e Steve Kerr. I just told our guys I never in a million years would have guessed that record would ever be broken. Os Warriors seguiam dominantes. Curry foi o MVP da liga de novo e de forma unânime, a primeira vez que isso aconteceu na história da NBA. Nos playoffs, o Golden State Warriors passou por Houston Rockets, Portland Trail Blazers e foi campeão do Oeste em cima do Oklahoma City Thunder, numa série insana. O OKC, que tinha Kevin Durant e Russell Westbrook, chegou a abrir 3-1, antes de perder a série em 7 jogos. Makes a move on Ibaka. Banks it home. 5-point lead for the Warriors. We are now seeing the Steph Curry that we have seen as most valuable player the last 2 seasons. Nas finais da NBA, uma reedição do ano anterior. Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers. Toda a série pareceu ter ares de vingança. Os Warriors abriram 3-1, mas os Cavaliers levaram a decisão do título para o jogo 7. Responsável por marcar o rei no ano anterior, André Iguodala dessa vez levou um tocaço do LeBron, que acabou dando o primeiro e até hoje único título de NBA da história do Cavs. Iguodala up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Não dá para chamar um vice-campeonato de crise, né? Mas o Golden State Warriors queria mudar alguma coisa. E aí, eles simplesmente contrataram o Kevin Durant. Well, I haven't made the decision yet, but he might start. Então, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Kevin Durant? Quem seria capaz de parar esse time do Golden State Warriors? Bom, ninguém. Aquela foi uma temporada de muitos recordes. Klay Thompson fez 60 pontos em 29 minutos em um jogo contra o Indiana Pacers. Jumper right side, good! He's got 60! He's the 4th Warrior ever to get 60 points. Draymond Green fez um triplo-duplo inédito na liga com menos de 10 pontos. Ué, mas como assim? Ele conseguiu 12 rebotes, 10 assistências e 10 roubos de bola numa partida contra o Memphis Grizzlies. E o Golden State Warriors se tornou apenas o 8º time na história da NBA a ter 4 jogadores no All-Star Game. Nos playoffs, os Warriors não perderam nenhum jogo até as finais, varrendo pelo caminho o Portland Trail Blazers, o Utah Jazz e o San Antonio Spurs. Nas finais, o 3º confronto seguido com o Cleveland Cavaliers. Mas dessa vez foi um atropelo, 4-1 na série. E o Kevin Durant foi eleito o MVP das finais depois de anotar pelo menos 30 pontos em todos os jogos. Kevin Durant was the consolation prize to lose. Thanks for that loss, and we champs this year. Na temporada seguinte, pela primeira vez na história, 2 times se encontraram nas finais pela 4ª vez seguida. E os Warriors mostraram de novo que eram imbatíveis. 4-0 para cima do Cleveland Cavaliers, o 3º título em 4 anos. There's the buzzer. There's a new dynasty in the NBA. The Golden State Warriors champions once again, back-to-back titles, 3 in 4 years. Em 2019, o Golden State sofreu com lesões de Curry, Thompson e Durant. Mesmo assim, o time chegou novamente nas finais, mas perdeu para o Toronto Raptors. Aquele time com Kevin Durant era tão dominante que ficou conhecido como Death Lineup, a escalação da morte. Porém, ele durou pouco. Good! Steph Curry over LeBron James! Durant foi embora em 2019, mesmo ano em que os Warriors voltaram a mandar seus jogos em San Francisco. Mas o trio que criou a dinastia permaneceu. E em 2022, Curry, Thompson e Green lembraram ao mundo que eles não precisavam de mais ninguém. Só do Jordan Poole e do Andrew Wiggins. Foi a temporada em que o Curry começou a mandar o night-night, tipo um boa noite, sempre que matava uma bola importante e decidia um jogo. Depois de vencer 53 jogos na temporada regular, o Golden State Warriors foi aos playoffs e passou por Denver Nuggets, Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks para voltar às finais da NBA.
Os Warriors enfrentaram o Boston Celtics e contaram com o show do Curry. No sexto jogo, depois de matar uma bola de 3 bem de longe, ele apontou pro dedo, mostrando que mais um anel de campeão estava a caminho. Golden State venceu o Boston Celtics em 6 jogos e Stephen Curry, acredite se quiser, ganhou seu primeiro MVP de finais, hein? Um troféu com ares de coroação já seria o fim de um roteiro perfeito, mas quer saber? Eu já aprendi e eu vou te contar. Não duvidem dos Warriors, hein? And maybe some second shots. Curry again. Oh, Steph Curry from way downtown. I mean, I hear all the conversations, I hear all the chatter. We hear all the chatter. At the end of the day, it's about what we do on the floor. Ain't got to talk about it, just got to go do it. Essa foi a história do Golden State Warriors aqui no Times da NBA. Agora corre e dá uma maratonada nos outros episódios aqui no Prime Video.